Seja. E hoje temos a alegria de ter o Sr. Paulo Henrique Quesorim, trabalhador da casa, que vai nos falar sobre Adão na visão espírita. Jesus te ilumine. Muito obrigado. Bom dia a todos. Que o amor de Jesus nos envolva, apesar de estarmos um pouco afônicos. Queremos chegar até o fim da palestra. O apoio dos nossos mentores espirituais e a torcida de vocês, nós conseguiríamos cumprir a nossa tarefa. Quando nós escolhemos esse tema, Adão na visão espírita, justamente houve uma certa preocupação, apreensão, seria melhor colocado, do departamento doutrinário. Qual bibliografia que seria utilizado, quais seriam as fontes. E nós nos prendemos nas obras básicas, basicamente na Gênese, no Livro dos Espíritos, numa obra de Chico de Emmanuel, A Caminho da Luz, e algumas orientações também da Federação Espírita Brasileira, nos seus estudos avançados. É um tema interessante. Vamos começar a trabalhar o Adão na visão espírita, a formação da humanidade terrestre, inicialmente explorando algumas imagens. Essa é uma imagem que retrata bem uma visão cristã da expulsão de Adão e Eva do paraíso. Durante toda a infância nós vimos essa imagem, várias vezes. Ainda a vemos, né? E uma outra imagem também retratada por artistas, que retrata uma migração de uma falange de espíritos. Ao longo da palestra nós vamos discorrer sobre essas duas imagens. E aí cada um vai tirar as suas conclusões em cima disso. No presente estudo, vamos nos fixar na lei do progresso, procurando entender as nossas origens e mostrando esse processo evolutivo à luz da doutrina espírita. Então volto a frisar a lei do progresso. As duas imagens que apresentamos anteriormente nos mostram versões diferentes da formação da humanidade terrestre. Bem diferentes, né? Ao longo do estudo, concluiremos qual delas se mostra mais fiel à doutrina espírita. Neste entendimento e à luz da doutrina espírita, vamos expor como se deu a formação da humanidade terrestre, considerando algumas questões. Então nós vamos partir de certas assertivas, para a partir dela desenvolvemos o nosso trabalho. Adão e Eva e o paraíso, com a representação simbólica dessas figuras para a humanidade, à luz da doutrina espírita. Toda a humanidade era uma dessas figuras? É uma questão. E a segunda, raça adâmica, teve um início? Terá um fim? Aonde se instalaram inicialmente? Em que estágio nos encontramos de transição planetária? Então, temos essas duas questões, aquelas duas imagens, nós vamos conduzir a mais ou menos os parâmetros que vão balizar a nossa palestra. A bibliografia, conforme falei para vocês, é essa que está aí registrada: o Evangelho como Espiritismo, a Gênese, A Caminho da Luz, o Livro dos Espíritos e também um complemento lá da Federação Espírita Brasileira, no estudo aprofundado da doutrina espírita, Programa e Filosofia de Ciências Espíritas, no roteiro 30, a formação da humanidade terrestre. Então, balizamos, essas são as obras que direcionaram o nosso estudo. Desde que lemos esse artigo na revista Time, 2016, foi bastante comentada na mídia, na imprensa internacional, nós achamos que o tema era interessante. O que disse o Papa Francisco em 2016 na revista Time? Deus não é um juiz, mas um amigo e um amante da humanidade. Deus nos procura não para condenar, mas para abraçar. Como a história de Adão e Eva. Nós vemos o inferno como um artifício literário. O inferno é só uma metáfora da alma exilada, ou isolada, que, como todas as almas da última análise, estão unidos no amor com Deus. Então, o próprio Papa já fala na revista Time que a figura de Adão e Eva e a figura do fogo do inferno são figuras de alegoria. E a partir de despertou essa curiosidade nós em estudarmos esse tema. Vamos ver como é que se vê o pecado original. Os defensores do dogma do pecado original defendem a eternidade das penas, após o curto espaço do tempo de vida desse processo reencarnatório. A doutrina espírita ensina que, através das reencarnações, o espírito progride, se aperfeiçoa e recompõe a sua consciência, através da reparação dos seus erros. Com isso, nenhum dos filhos de Deus se perde pela eternidade.
todos se salvam. São bem distintas as duas percepções de pecado original, né? Vamos complementá-la. O pecado original na visão espírita. Ao desencarnar, levamos para o mundo espiritual todas as nossas imperfeições, ficam lá gravadas no perispírito. E ao reencarnar, as trazemos como tendências negativas. Por isto é certo dizer que nascemos pecadores, já trazemos aquilo conosco, que temos o germe do pecado. Como ensinou Kardec, esse é o pecado original, que todos trazemos e que gera toda a sorte de males. A diferença é que cada um é responsável pelo seu. Ele é individual. Está lá na Gênesis da Bíblia, né? Na origem da vida. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava. Sobre as águas, disse Deus, haja luz. E houve luz. Está lá na Gênesis. Esta relação é interessante. A teoria darwiniana da evolução das espécies e o espiritismo. Então nós mostramos uns conceitos assim, para nós formarmos um bojo inicial para podermos desenvolver a parte mais interessante da palestra. Desde março de 1860, com a saída da segunda edição do Livro dos Espíritos, portanto, 3 meses após o lançamento da Origem das Espécies, os espíritos instrutores desvendaram o mistério da verdadeira linha evolucionária humana. Tem uma muito interessante essa relação, né, de teoria darwiniana da evolução com a questão de 90 dias de diferença lá nos anos 1800 e pouco. Nessas questões, Kardec colecionou várias referências à evolução, abrangendo todos os reinos, do mineral aos espíritos puros, incluindo, portanto, o homem, demarcando assim não somente a evolução biológica, mas também a espiritual dos seres, todos eles emergentes do mundo atômico. Ainda sobre esse mesmo tema, com as revelações do século XX, na obra de Chico Xavier e Emmanuel, A Caminho da Luz, os mentores reforçaram esses ensinamentos, afirmando que a evolução se dá nos 2 planos da vida, tanto no espiritual como no material, através de encarnações sucessivas. A origem da vida. O Livro dos Espíritos, na pergunta 613, ou na questão 613, comenta: o ponto inicial do espírito é uma dessas questões que se prendem à origem das coisas e que Deus guarda o segredo. Interessante essa assertiva. Os próprios espíritos longe estão de tudo saberem, e acerca do que não sabem, também pode ter opiniões pessoais, mais ou menos sensatas. Induz a uma reflexão. Então vamos ver lá no Livro dos Espíritos, na questão 43, como a vida orgânica se fez presente na Terra. No começo tudo era caos, os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos, apropriados ao estado do globo. As formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas. Os fluidos da vida foram manipulados, de todo a se adaptar às condições físicas do planeta. Tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido, pela misericórdia e sabedoria do Cristo. Milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus, no serviço da elaboração paciente das formas. Está lá na obra Caminho da Luz. Essa segunda parte. De onde vieram para a Terra os seres vivos? Então, aquelas 2 imagens iniciais. Questão 44, Livro dos Espíritos. A Terra lhes continha os germens, que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados, e formaram o germe de todos os seres vivos. Estes germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício do surto de cada espécie.
Questão interessante, né? Quando se deu o aparecimento do homem na Terra? Antes de responder, eu vou lhe dizer que eu levei uma semana pesquisando isso. E não cheguei a uma conclusão. Fui nos sites mais científicos aí e vou mostrar aqui à frente. Questões 48 e 49 do Livro dos Espíritos. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Ele se refere a quiméricos com uma linguagem figurada de utópicos, imaginários, não confirmados. Os princípios das coisas estão nos segredos de Deus. Peguei 2 dados aqui, um da revista Galileu, outro do Globo Ciência, e também peguei um dado numa palestra a última que eu assisti do Divaldo, sobre o Sermão da Montanha, sobre essas datas aqui. Então, vamos falar sobre os quiméricos aqui. Diz a revista Galileu, lá um cientista, a Terra existe há 4,6 bilhões de anos, os humanos há 195 mil, isso em 2015. No Globo Ciência, a vida na Terra se originou 220 milhões de anos antes do que se pensava até agora. Indicaram nesta quinta-feira cientistas australianos, ao revelar a existência de fósseis que datam a menos de 3,7 bilhões de anos. Divaldo, numa recente palestra, falou que a vinda do homem aqui como ser humano, né, como nós estamos aqui, 60 mil anos. Então, realmente são quiméricos. O que está escrito lá na questão os próprios cientistas, os dados assim são totalmente divergentes. Então, não há uma data precisa nem da origem da Terra, nem da origem do homem, com toda a ciência que nós dispomos ainda hoje. Aí está o nosso ciclo evolutivo, não vou abordá-lo, que isso aí daria uma palestra, iniciando no Cristo de Deus, fluido cósmico universal, planeta Terra, protoplasma, organizações unicelulares, organismos pluricelulares, reino vegetal, reino animal, espécies intermediárias em todos os reinos, reino nominal, e aquilo que nós chegaremos um dia, reino angélico. Todos chegaremos lá. Voltando à temática lá do Adão e Eva e o Espiritismo. Adão, de acordo com os Espíritos, representa toda uma raça imigrante de outros mundos, que veio reencarnar na Terra, em um planeta mais atrasado. Aqui é uma questão interessante. Como resgate, porque eram espíritos rebeldes nos preceitos morais, apesar de inteligentes. Eu volto a frisar, veio reencarnar na Terra, um planeta mais atrasado. Isso vai ser uma questão que nós vamos levantar à frente. A família adâmica, essa colônia de espíritos, que reencarnou no nosso planeta em remotas eras, trouxe toda uma bagagem evolutiva. E a sua missão, friso aqui, eles tinham uma missão. Missão. Era levar o progresso às demais raças nativas, que estavam ainda em processo de despertamento. Então, volto a frisar o slide anterior, que eles vieram para o planeta mais atrasado, e destaco aqui a palavra missão, em termos do entendimento dos próximos slides. As recentes descobertas da antropologia e da arqueologia não só têm confirmado essas teorias, como têm fornecido argumentos em favor da tese do povoamento simultâneo de várias regiões do planeta. Por meio de povos que, embora oriundos de uma única raça, a raça humana, apresentavam características físicas distintas, o que explica sua origem diversificada e seu desenvolvimento independente. Aí uma questão lá do Livro dos Espíritos. O homem surgiu em muitos pontos do globo terrestre? Sim, em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se, os homens por climas diversos e aliando-se de às outras raças, novos tipos se formaram. Achou-se a Terra assim povoada de espíritos de diversas categorias, mais ou menos aptos ou rebeldes ao progresso. Recebendo os corpos a impressão do caráter do espírito e procriando-se esses corpos na conformidade dos respectivos tipos, resultaram das diferentes raças, quer quanto ao físico, quer quanto ao moral. Não foi, portanto, uniforme o progresso de toda a espécie humana. Está lá na Gênese. Outra questão. Constituir os povos primitivos os únicos habitantes do nosso planeta? São habitados todos os globos que se movem no espaço?
Sim, Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos estes seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos, fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Aí na questão 176. Depois de haver encarnado em outros mundos, podem os espíritos encarnar neste? Uma daqueles slides que nós projetamos lá. Sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, se faz no outro. Ainda sobre a formação da humanidade terrestre. Que nova raça de espíritos contribuiu de forma importante na formação da humanidade terrestre? De acordo com o ensino dos espíritos, foi uma grande migração de uma dessas colônias de espíritos, vinda de uma outra esfera, que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão, e por essa mesma chamada de raça adâmica. Aquela segunda figura que nós abrimos a palestra, daquela migração, daquela falange de espíritos. Que nova raça de espíritos contribuiu de forma importante na formação da humanidade terrestre? Quando ela aqui chegou, a Terra já estava povoada, desde tempos memoriais, mais adiantada dos que aqui tinham precedido nesse planeta. A raça adâmica é, com efeito, a mais inteligente, a que impede o progresso todas as outras, Allan Kardec na Gênese. De que forma ocorre o progresso da raça humana? Duas visões. Seguindo o princípio espiritual, lenta e gradualmente, em suas conquistas morais e intelectuais, através do vasto histórico da evolução anímica, e pela renovação da população espiritual, da orbe, através das emigrações e imigrações coletivas. Confere com aquela imagem que nós mostramos lá, daquela imigração das falanges espirituais. A humanidade terrestre foi formada predominantemente por dois grandes grupos de espíritos. As organizações humanas primitivas da orbe, tribos e famílias primitivas, descendentes das raças antropóides, lá nas cavernas, que formaram a linhagem das raças negra e amarela. Então, segundo o entendimento espírita, as duas primeiras raças que estiveram na Terra foram a raça amarela e a negra. Basicamente os negros do continente africano e basicamente a raça amarela, os indígenas, né? Ainda em fases bastante rudimentares. Outra assertiva, a coletividade de espíritos procedentes de outra constelação, as raças adâmicas. Então ele já vai definindo, ele vai começando a fechar o funil, né? Como é que o espiritismo vê essa formação do homem na Terra, na orbe terrestre. Aí ele fala sobre a raça imigrante e a raça adâmica. Há muitos milênios, um dos orbes de Capela, a constelação do Cocheiro, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingir a culminância de um de seus extraordinários ciclos evolutivos. Alguns bilhões de espíritos rebeldes lá existiam, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos, cheios de piedade e virtudes, mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade. Aí está a constelação do Cocheiro, não vou me deter muito nela. Ela já recebeu da constelação Sírios. O Cocheiro já era uma evolução de Sírios. Aí é importante, esse slide é bastante importante. Como se deu a organização das raças adâmicas na órbita terrestre? Aquela falange de espíritos chegando aqui, como é que se deu, como é que se distribuíram no globo terrestre? Aqueles seres decaídos e degradados, a maneira de suas vidas passadas no mundo distante de Capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do Cocheiro. Unidos, novamente na esteira do tempo, formaram desse modo 4 grupos. O grupo dos árias, basicamente os brancos. Não vamos entrar aqui nos áreas, em detalhes, nós vamos fazer uma discussão assim. Os próprios nazistas, né, nos seus estudos, acham que os arianos, aquela história que nós já conhecemos. Então não está em discussão aqui os áreas. Segundo o entendimento das várias localizações que nós estudamos da localização dos áreas inicialmente, falando que foi a Pérsia antigamente, seria Irã, Iraque,
também chamam de indo-europeus. A antropologia vai dizer que nasceram no Báltico, outros não sei onde, não entendo. Então, para nós espíritos, chamavam indo-europeus, e eles iniciaram ali a migração deles na região que seria a antiga Pérsia, Irã, Iraque. Depois, eles entraram nos outros continentes. Visão espírita. A civilização do Egito foi o segundo grande grupo. O povo de Israel, os hebreus. E as castas da Índia, os hindus. Então, esses 4 grupos deram origem a toda a nossa obra. Já existia aqui, voltando, a raça negra, no estado bem rudimentar de desenvolvimento, e a raça amarela. Desenvolvimento tanto espiritual como desenvolvimento, assim, qualidade de vida, não tinha nenhuma. Então, essa raça adâmica veio para dar essa qualidade. As 4 grandes massas de espíritos que migraram para o nosso planeta formaram os pródromos de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios na ceia das raças amarela e negra, que já existiam. Esse pródromos, o nosso Divaldo gosta muito de falar pródromos antecedentes. A medicina usa isso, são sinais assim, evidentes, próximos do parto, de uma mulher que vai se manifestar, são os pródromos. E ele usa aqui uma linguagem linguística, né, que são os antecedentes de todas as civilizações futuras. Então ele usa a palavra pródromo. Então, nas palestras do Divaldo, vão ver bastante, ele usa a palavra pródromo. Podem os espíritos reencarnarem em um mundo relativamente inferior ao outro que já tiveram? Lembra daquela questão que eu falei da missão? E o cara podia retroagir, pô, estou no mundo, vou para o mundo inferior? Olha o que responde aqui o Livro dos Espíritos. Na questão 7.8. Sim, quando em missão. Então a raça adâmica veio aqui para cumprir missão. Não pode retroagir o espírito. Quando em missão, com o objetivo de auxiliarem no progresso, caso em que aceitem, alegres as tribulações de tal existência, proporcionar meio de se adiantarem. Eles aceitaram. Foi uma migração espontânea. Pode se dar por expiação? Pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Aí na questão 7.8. Os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Isso não retroagem no processo evolutivo. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no mundo conveniente à sua natureza. As existências mal empregadas. Na gênese bíblica, Adão e seus descendentes são representados como homens inteligentes e laboriosos, aptos para as artes e as ciências, sem passar pela infância da inteligência, o que não é próprio das raças primitivas, comprovado que já eram espíritos mais evoluídos. A raça adâmica, né? Quando a raça adâmica chegou à Terra, ela já estava povoada desde os tempos memoriais, já vimos isto. Exemplificando, seria como a chegada dos europeus aos nossos novos continentes da América e Oceania, levando consigo a civilização, a cultura, para o auxílio do desenvolvimento desses povos nativos, primitivos, mas também trazendo como herança mazelas morais, típicas de espíritos imperfeitos. Eles trouxeram muito para a humanidade de se desenvolver, mas também trouxeram, eles eram espíritos imperfeitos. Trouxeram essas mazelas morais, também, está escrito aqui. Considerações finais. O homem de hoje, racional e dotado de inteligência, entendendo a história de Adão e seus descendentes como uma simbologia, poderá daí tirar os aspectos morais dessa mensagem, de respeito às leis divinas, compreendendo a lei de causa e efeito. Causa e efeito referindo ao pecado original. Eu gero meu pecado original. Uma importante contribuição que a doutrina espírita tem a oferecer, a partir dos seus conceitos fundamentais, considerado de forma independente das questões temporais, presente no texto de Kardec. O Espiritismo tem respostas objetivas para esclarecer tanto o pensamento religioso quanto o científico. Segundo a teoria dos espíritos, o mito de Adão, como todos os outros mitos da queda, não são falsos. Eles fazem referência a um fato histórico, porém interpretado de forma simbólica. O Papa o disse lá na revista Time.
A queda na origem da humanidade representa uma lembrança intuitiva dos espíritos que foram exilados de outro planeta, onde viviam em uma condição melhor do que a encontrada em nosso mundo primitivo. Eles saíram de lá em virtude da insistência em manter privilégios e poder, derivados do egoísmo e orgulho, presentes em suas personalidades. Quando aqui chegaram, contribuindo para o surgimento da civilização, viviam, todavia, uma angústia de estar vivendo num mundo sem recursos, sem conforto, junto a uma população nativa, simples e ignorante. O contato desse grupo de espíritos, as lembranças intuitivas do planeta melhor que deixaram, formaram as imagens do paraíso, da queda, do homem culpado pelo erro, que busca reconciliar-se com a divindade para merecer um retorno ao mundo feliz. Todos os sentimentos e conflitos estão presentes no mito Adão e Eva. Conclusões. Assim sendo, podemos dizer que Darwin indicou o caminho inicial, na sua teoria da evolução das espécies. Iniciamos a nossa saga evolutiva nos primeiros albores do princípio inteligente no planeta, vestindo os corpos simples de amebas, bactérias e vírus, sem reencarnação, porém os elos da teoria darwinista não se fecham. Do mesmo modo que sem a inteligência e o planejamento dos espíritos superiores, a seleção natural não conduziria o princípio inteligente à sua verdadeira destinação. Isto é, os exilados vivenciam um processo evolutivo, intelecto e moral, que é natural dos espíritos, como explica o Espiritismo. Todos evoluem a partir de suas escolhas, conforme se elabora paulatinamente o livre-arbítrio, vida após vida. Essa é a imagem final que eu deixo para a nossa reflexão sobre o processo evolutivo de Adão na visão espírita. Essa é a imagem que eu gostaria de passar para vocês. Tenham todos um bom dia e obrigado pela atenção. Nós agradecemos ao Paulo pelas colocações, pelas reflexões. E aproveitamos para desejar a todos também um ótimo domingo e lembrar como a lei divina é bacana, né? Como ela é linda, que espíritos que estavam em capela atrapalhando o desenvolvimento do planeta, para eles uma punição, um burilamento na sua evolução moral são trazidos aqui para a Terra. E para nós um pouco de evolução, que o contato de espíritos mais avançados nos fez avançar um pouco mais rápido. E hoje o processo se repete em nosso planeta, né, que está em transformação. Da mesma forma, aqui também muitas pessoas ainda atrapalham a evolução. A gente vê todo dia nos noticiários, né, as coisas ruins que estão acontecendo por aí. É o processo acontecendo também. Muitos espíritos não vão acompanhar mais a onda vibratória do nosso planeta, vão ser levados a encarnar em planetas inferiores. Também levando esse conhecimento daqui, da mesma forma, levando o progresso ao contato das civilizações que vão encontrar pela sua frente, né? Então, a lei de Deus é cíclica, dá chance a todos nós e ninguém se perde, né? Isso é o lindíssimo da lei divina. Mais uma vez, obrigado ao Paulo.